Glória a Deus, aleluia. Você conhece esse hino? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Não? Nunca ouviu? Esse é o hino da proclamação da República. Hoje é dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Dia em que o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a liberdade, entre aspas, do Brasil, do Império. Na época, era o imperador Dom Pedro II, que estava no poder, se não me engano, se não me falha a memória, era o imperador Dom Pedro II. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca vai e faz um golpe militar. Faz um golpe militar, derrubando o imperador Dom Pedro II e tomando o poder e instituindo no Brasil a República Presidencialista como forma de governo. Mas o mais interessante nisso, e que eu quero trazer para os nossos dias atuais e para a nossa conversa hoje, é que se dizia que naquela época estava se trazendo para o Brasil a liberdade. O Brasil seria livre das garras do Império, seria livre das garras de Portugal. Mesmo depois da independência do Brasil em 1500, o Brasil continuou sendo uma espécie de colônia por causa da família do imperador, né? O Brasil era governado por um império. E aí, Marechal Deodoro foi e proclamou a República, instituindo, como eu já falei, a República Presidencialista. Mas o que eu quero conversar é sobre essa liberdade. O hino da República, ele tem na sua estrofe, né, no seu refrão, vamos dizer assim, ele tem o seguinte: o refrão do hino, ele fala assim: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos a tua voz. Será que nós podemos dizer que essa era uma liberdade real, verdadeira? Será que nós podemos dizer que naquela época o Brasil foi realmente liberto do Império? Será que existe liberdade sem Jesus? O verdadeiro autor da liberdade, aquele que verdadeiramente nos liberta? Será que nós podemos conversar sobre liberdade no seu conceito mais amplo da palavra? Se nós não temos Jesus, se nós não entregamos a nossa vida para Jesus, se nós não andamos de acordo com os princípios da palavra de Deus? Sabe, a palavra de Deus, ela nos diz que se nós conhecermos a verdade nos libertará, né? Isso está escrito. Está escrito aonde? Vamos ver aqui, vamos ver se eu me lembro, né? Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Em João 8:36, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Se Jesus nos libertar, nós seremos livres de fato. A palavra de Deus, ela sempre coloca a nossa liberdade totalmente ligada com aquilo que Jesus fez por nós, com aquilo que Jesus fez por nós na cruz. A gente fica falando muitas vezes em liberdade, mas a gente não conhece a real liberdade. Porque, por exemplo, no caso
da proclamação da República. Nós saímos do império para ser governados pelo sistema presidencialista. E nós ficamos presos ao governo que nem sempre foi um governo preocupado com o povo. Às vezes era um governo que subjugava o povo, era um governo que tratava o povo, oprimia o povo por causa dos impostos altos, às vezes por causa da corrupção, às vezes por causa do abuso do próprio poder. Ou seja, o hino fala que a gente teve a nossa liberdade, que a liberdade abriu as asas sobre o Brasil. Mas será que nós verdadeiramente fomos livres? No livro de João, no capítulo 8, versículos 31 e 32, a palavra de Deus diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Qual é a verdade que Jesus está se referindo aqui? A verdade é a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o próprio Jesus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, se nós conhecermos a Jesus, Jesus verdadeiramente nos libertará. Nos libertará do quê? Das corrupções, das opressões, das injustiças, do pecado, da morte por causa do pecado. Nós verdadeiramente seremos livres. O apóstolo Paulo, quando ele estava escrevendo as suas cartas, ele estava preso em Roma. E ele disse, em uma dessas cartas, ele falou que o corpo dele estava preso, mas o espírito dele não. Ele tinha liberdade no seu espírito, liberdade para se expressar, liberdade para ter comunhão com Deus, liberdade para estudar, para poder dizer aquilo que pensa. E nós hoje, se nós formos olhar só para a forma humana da liberdade, a gente não tem essa liberdade completa. A gente tem uma falsa liberdade. A gente tem um senso de liberdade porque nós podemos ir para onde nós quisermos, nós podemos muitas vezes fazer aquilo que nos dá vontade, andar para os lugares, sair, passear, viajar. Mas será que essa é uma liberdade verdadeira? Olha só o que diz no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 22. A palavra de Deus, ela diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado, e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Que interessante, né? Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, a palavra de Deus ela dizia assim que um escravo, quando chegava o tempo dele ter a liberdade dele, e o senhor dele, o dono dele, era tão bom para ele, tratava ele tão bem, ele tinha uma vida tão boa naquela casa, naquele lugar, que ele decidia que ele não queria sair de lá. Ele não queria sair. Então ele se colocava como escravo por vontade própria. Ele dizia para o dono dele, para o senhor: olha, eu não quero a minha liberdade, porque aqui dentro eu sou livre. Aqui dentro eu tenho tudo o que eu preciso. Se eu for lá para fora, talvez eu não tenha a mesma liberdade que eu tenho aqui, talvez eu não seja tratado com o respeito que eu sou tratado aqui. Então o dono dele pegava ele, levava, era um costume, levava lá na porta,
furava a orelha dele, colocava um brinco, e aquele brinco determinava e mostrava para as pessoas que ele era um escravo por amor. Ele era um escravo por vontade própria. E esse versículo de Romanos 6, versículo 22, ele diz justamente isso. Quando a gente foi resgatado por Jesus Cristo, e Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, nós fomos libertos do pecado. E quando nós começamos a caminhar com Jesus, a caminhar com Deus, a gente vê que Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, que nós, por amor a Ele, por vontade própria, nós passamos a ser escravos de Deus. Nós passamos a fazer a vontade de Deus. É aquilo que diz no Pai Nosso, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Quando nós oramos o Pai Nosso e nós citamos essa frase, nós estamos dizendo para Deus, olha, eu sou teu escravo, eu quero te obedecer. Me diga o que o Senhor quer que eu faça, que eu vou lhe obedecer, eu vou fazer a sua obra. Porque Deus é tão bom para nós, Deus é um Pai tão amoroso e tão perfeito, que nós nos colocamos escravos de Deus. E como escravos de Deus, nós temos a liberdade. Sabe por quê? Porque Deus ele não nos trata como escravos, ele nos trata como filhos. E em Deus, em Jesus, nós somos verdadeiramente livres. É o que ele fala aqui, ó. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. A vida eterna com Deus. Olha só em Romanos, no capítulo 8, versículos de 1 a 4, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. A lei do Espírito de vida nos libertou. Em Jesus Cristo nós temos liberdade. Em Jesus Cristo nós temos justiça, nós somos justificados. A verdadeira liberdade só é encontrada em Jesus, que verdadeiramente nos liberta. É só em Jesus que nós temos essa liberdade. É só em Jesus que nós vemos que a gente não precisa, por exemplo, ficar preocupado com o que os outros falam de nós. Porque nós temos identidade, nós somos filhos de Deus, nós sabemos quem somos. Então, o que os outros falam a nosso respeito não importa. Porque nós somos filhos de Deus. Nós vamos amar as pessoas, independente do que elas pensam de nós ou não. A nossa liberdade nos permite amar as pessoas como elas são. Quer elas nos aceitem, quer elas não aceitem, quer elas acreditem na mesma coisa que nós, quer elas não acreditem. Nós somos livres, nós não somos presos, porque Jesus verdadeiramente nos libertou. Olha só o que diz no livro de Romanos também, no capítulo 8, versículo 20 e 21. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra,
recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ele está falando aqui da lei, a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento. A Bíblia está nos dizendo que ela foi submetida à inutilidade. Não pela sua própria escolha, não, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, que foi Jesus. Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio sujeitar toda a lei. Jesus veio cumprir toda a lei por nós, porque nós não éramos capazes de cumprir a lei. Então Jesus vem para morrer em nosso lugar, pagar o preço pelo nosso pecado, cumprir toda aquela lei e nos libertar. Nos libertar das garras do pecado, nos libertar da escravidão de uma lei, nos levar para o seu reino, reino de luz, reino de liberdade. Mas olha só, nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Nós somos livres. A palavra de Deus diz, por exemplo, que tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Eu não posso usar a questão da liberdade que Jesus me dá para sair fazendo coisas erradas por aí. Eu não posso usar isso como desculpa para fazer qualquer coisa. Não. Eu sou livre, mas nem tudo me convém. Não convém que eu venha fazer certas coisas. Por isso que nós temos o bom senso. Dentro do nosso livre-arbítrio, dentro das nossas escolhas, nós temos uma coisa chamada bom senso, que vem com o Espírito Santo de Deus, que está atrás de nós dizendo: olha, não faça isso. Olha, não ande por aí. Olha, o caminho é esse, vá por ele. O Espírito Santo de Deus que nos foi enviado quando Jesus subiu aos céus, ele veio justamente para nos orientar, para ser o nosso ajudador, para ser o nosso intercessor. Quando nós temos qualquer dificuldade, qualquer dúvida, nós podemos conversar com o Espírito Santo e receber dele a orientação para continuar. A orientação para poder tomar as decisões corretas. Então, nós somos livres, porque Jesus nos libertou. Nós somos livres porque nós temos o Espírito Santo que nos orienta e impede que a gente tropece, impede que a gente caia, impede que a gente faça algumas coisas erradas. E aí você pode falar assim: mas como que o Espírito Santo fala com a gente? Você já sentiu dentro de você, quando você vai fazer uma coisa e você sente um incômodo dentro de você que não te deixa sossegado? Aquele incômodo, aquela vontade assim de falar: poxa, eu não devia fazer isso. Ou então, você já fez, às vezes você agrediu com palavras uma pessoa, você ofendeu, e na hora vem aquele negócio na sua cabeça dizendo assim: você não precisava fazer isso. Você não precisava tratar essa pessoa desse jeito. Isso é o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo chegando em você e te dando a sabedoria de poder discernir a coisa errada que você está fazendo. Ou então você está indo por um caminho e você fala: poxa, eu não vou por aqui não, eu vou entrar nesse desvio aqui. E aí depois você fica sabendo que naquele caminho que você estava teve um arrastão, teve um tiroteio. E aí você entende que aquele sentimento de entrar ali no desvio e pegar um outro caminho para ir para o mesmo lugar que você estava indo, veio através do Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo fala conosco. Você não vai ouvir uma voz audível. Você pode até ouvir. Você pode até chegar a ouvir uma voz no seu ouvido falando com você. Mas na maioria das vezes, é
um sentimento, um incômodo, alguma coisa que chega e diz assim, que a gente chama muitas vezes de consciência. Ah, doeu a minha consciência. Não é que a sua consciência doeu, é que o Espírito Santo puxou a sua orelha, dizendo que talvez você não precisava agir daquela forma. É assim que o Espírito Santo fala conosco. E é assim que o Espírito Santo nos conduz e nos dirige e nos leva até a liberdade que nós temos em Jesus. Olha só o que diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O que nós acabamos de falar. Deus é o Espírito. E aonde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. É justamente o Espírito Santo que está conosco. E aí onde o Espírito Santo está, fazendo morada dentro de mim, dentro de você, aonde o Espírito Santo está, há liberdade. Você começa a ter uma maturidade cristã ao ponto de entender que você pode fazer algumas coisas que não vão afetar a sua fé, não vão te tirar da presença de Deus. A palavra de Deus, ela nos diz que tudo aquilo que nós fizermos, nós temos que fazer para a glória de Deus. E se nós não nos condenamos naquilo que nós fazemos, nós não estamos pecando. Então, se o Espírito Santo não condena, não nos repreende, não nos dá aquele sentimento ruim sobre alguma coisa que nós estamos fazendo, nós estamos livres. Aonde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que a palavra está dizendo aqui? Não vire as costas para Deus. Não se desvie. Não saia do caminho de Deus. Não se submeta a um jugo novamente de escravidão, escravidão do pecado, escravidão de uma vida de preocupação por causa dos erros que nós cometemos. Não se submeta a esse jugo. Mantenha-se livre. Mantenha-se nos caminhos do Senhor. Se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, que tal você permitir que hoje o Espírito Santo proclame a liberdade na sua vida? Que tal você permitir que hoje o Espírito Santo convença você, encha o teu coração e proclame essa liberdade verdadeira dentro de você? A liberdade que está em Cristo Jesus. Às vezes você está batendo cabeça, passando de um lado para o outro e se sentindo sempre preso, preso nos seus problemas, preso nas suas faltas, preso na sua escassez de coisas. Quem sabe hoje não é o dia que Jesus está batendo na sua porta dizendo: deixa eu te libertar, porque se eu te libertar, você verdadeiramente será livre. Permita que hoje o Espírito Santo fale ao teu coração. A palavra de Deus nos diz que se o Espírito Santo estiver falando ao teu coração, não endureça o teu coração. Abre o teu coração para que Deus possa transformar a tua vida em uma vida de bênçãos. Sem problema? Não, não. Aquele que te falar que você vem para Jesus e não tem problema, ele está mentindo para você. Você vai ter problema. Mas você sabe o que é bom? Você tem a certeza da vitória.
e você tem a liberdade de ser feliz, de ter a paz que excede todo entendimento, a paz que Jesus nos dá, e você tem a liberdade que o Espírito Santo nos dá. Mesmo passando por tribulações, a nossa vida é tranquila. Mesmo passando por tribulações, a nossa vida é feliz. Mesmo passando por problemas, nós sabemos em quem nós temos crido e nós cremos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Venha para Jesus. Aceite o desafio de andar nos caminhos de Deus. Eu te faço esse convite hoje. Em nome de Jesus, amém? Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados são bons, que os conteúdos são relevantes e merecem ser distribuídos e enviados até os confins da internet. Seja você mesmo um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama e que você considera ouçam essa palavra e venham para a verdadeira liberdade do Filho de Deus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você ande, por onde quer que você vá. Seja você uma bênção. Proclame e propague a palavra de Deus aonde você estiver, em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.